Por um período da minha vida, eu morava no Mato Grosso. Então, uma parte da minha vida eu morava lá no Mato Grosso. E, cara, teve uma vez que a gente estava em uma cidade, Sorriso. E a gente foi para uma cidade ao lado, 60 quilômetros. Queria dar um rolê lá e tal, a gente foi para uma cidade chamada Sinop. 60 quilômetros de distância, mais ou menos, uma da outra ali. Era uma fase... Enfim, a gente estava dando um rolê lá. E aí, chegando próximo à cidade, tinha um posto de combustível. E a gente parou para abastecer o carro naquele posto de combustível. E aí, o interessante é que atrás daquele posto havia uma fábrica. Então tinha um posto, atrás desse posto de combustível tinha uma fábrica de etanol. Mato Grosso, onde eu morava, cultiva muito milho, e aí lá tinha uma fábrica de etanol. E aí a gente trocando ideia com a frentista ali, conversando com a frentista, e aí a gente perguntou, nossa, o combustível que vem aqui para essa bomba sai dali daquela fábrica? Porque era muito perto. Tipo, a fábrica que gerava etanol tinha um posto e, sei lá, 30 metros de distância, 40 metros de distância, alguma coisa assim, tinha a fábrica de etanol. Vem etanol de lá para direto para o posto? E ela falou, não. O etanol sai daqui o posto e a fábrica de etanol. E ela falou, o etanol sai da fábrica, viaja 500 quilômetros até Cuiabá, e lá em Cuiabá tinha, se eu não me engano, o nome é refinaria? Não, distribuidora, se eu não me engano. Distribuidora. Ela tinha uma distribuidora e aí voltava novamente para o mesmo local. Olha a volta que esse combustível estava dando. Tinha fábrica, tinha o posto de combustível. Um na frente do outro, assim. Um do lado do outro. Assim, ó. Fábrica, posto de combustível. Um na frente do outro. E aí a gente falou, tá bom, o combustível, esse etanol aí que está sendo fabricado aí atrás, já vem direto para cá pro posto? Ela falou, não. O etanol sai da fábrica, vai lá em Cuiabá, viaja 500 quilômetros e volta para o posto de combustível. E aí a gente falou, caraca, quanto que custaria esse combustível se fosse só sair da fábrica e chegar aqui no posto? E ela, pelo jeito, meio que ela entendia dos cálculos de porcentagem, imposto e não sei o que mais lá. Porque era uma diferença muito louca. Pensa comigo. Sair da fábrica, emitir nota, imposto, não sei o que, viajar, custo com logística, andar 500 quilômetros, chegar na distribuidora, emitir nota fiscal de novo, não sei o que, custo com combustível de novo, para voltar para o mesmo local. Olha o quanto de imposto estava sendo pago só por causa dessa operação. E havia lá uma legislação que não permitia sair de dentro da fábrica e chegar ali e tal. E por que eu estou te falando isso? Porque olha só, se esse combustível saísse direto da fonte, que a fonte é a fábrica, que estava ali do lado. Ou saísse da fábrica que estava ali do lado e fosse para dentro do posto de combustível. Seria muito menos custo, muito menos imposto, muito menos gasto com logística. Muito menos custo com operação. E se você não entendeu isso que eu estou falando, por que eu estou falando isso, na verdade? É a mesma situação. Se você não entender que você precisa fazer o seu dashboard de indicadores se conectar buscando direto de onde deram entrada nos dados. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Que para gerar esse dashboard de indicadores aqui, você não vai colocar nada de forma intermediária. Como assim, Stark? Então, por exemplo, se o seu dashboard de indicadores, no seu local de trabalho, existe um sistema, quando alguém dá entrada nesse sistema, o que acontece? Vai para dentro de uma base de dados, popularmente chamado como banco de dados, que quer que seja isso. Quando alguém foi e deu entrada no sistema,
A fonte original de dados, quem que é? É a base de dados do sistema. Não é o Excel. Não é exportar para conectar lá em um Excel. Não. Se você não entender isso, você é um sério candidato a continuar começando o processo do zero toda vez que você precisa de uma informação para tomada de decisão. Volta aqui. Imagina que isso aqui é o sistema. É aqui que uma pessoa está dando entrada nas informações. Se a pessoa está dando entrada nas informações aqui em um sistema, isso vai para dentro de uma base de dados. Imagina que isso aqui, esse desenho muito louco aqui é uma base de dados. Eu não sei o que está aparecendo isso aqui, mas é para ser uma base de dados. Isso aqui é um banco de dados. Se alguém deu entrada no sistema, esse sistema alimentou uma base de dados. O seu dashboard de indicadores tem que estar conectado a essa base de dados. Não tem que ter Excel intermediário aqui no meio. Porque se você negligenciar isso, se você negligenciar que o seu dashboard tem que estar conectado a essa fonte de dados original, essa fonte de dados na qual as pessoas deram entrada, se você negligenciar isso, você é um sério candidato a continuar pagando um imposto caro por isso. Você vai pagar um imposto caro de continuar perdendo horas exportando relatórios do sistema. Pagar o imposto caro de exportar um relatório, uma base de dados com informações, esquecer de fazer um filtro, esquecer de mexer em uma limpeza que tinha que ser feito de alguma linha da sua base de dados e gerar um relatório incorreto para tomada de decisão. Você vai pagar o imposto caro de enviar uma informação para tomada de decisão e a informação está errada e você recebeu uma mijada do seu chefe. E as pessoas te olhar com um olhar de desprezo, de que você não é capaz de executar aquela atividade simples. Se você negligenciar isso, você vai pagar o imposto caro de ser a pessoa que chegou no momento da promoção de cargo e você parece que não estava pronto. Ninguém nem olhou para você porque não percebeu que você era a pessoa que tinha capacidade de executar algo mais estratégico, que é a pessoa que estava preparada para a promoção de cargo acontecer. Você vai pagar o imposto caro se não executar o que precisa ser executado para automatizar um dashboard de indicadores. Para não começar o processo do zero toda vez que precisa da informação para tomada de decisão. E aí você pode estar pensando, tá bom, eu entendi que eu preciso... Volta. Eu entendi que eu preciso que a origem dos dados, a origem da fonte de dados, deve ser o local onde deram entrada nas informações. Se deram entrada nas informações em um sistema, a sua fonte de dados é o sistema. Se deram entrada em um Excel na pasta compartilhada, porque por algum motivo o sistema não permite dar entrada naquele tipo de informação, aí tudo bem. Aí a sua fonte de dados original é lá esse Excel.